Boa noite e sejam bem-vindos a uma quarta das histórias. Na última eu não consegui fazer, então peço desculpa já a quem ficou esperando, mas hoje quase que eu falhei de novo, mas estamos aqui para a quarta das histórias. Bom, muita gente perguntou, né, onde eu mando as histórias. Você tem que entrar no link do Discord. Discord Biblioteca de Histórias, e lá você vai ter uma aba para postar histórias, relatos, pesadelos, qualquer tipo de coisa, que aí a gente pode narrar aqui, certo? A pequena loja de anomalias. Origami. Era um dia nublado de outono. Eu estava correndo o mais rápido que podia, pois seria meu primeiro dia de trabalho no meu novo emprego. Depois de me candidatar, por livre e espontânea pressão familiar, ganhei a vaga de guia de turismo em uma atração de horror local, o tão famoso Compêndio dos Horrores. Já ouvi falar desse lugar desde que era um garotinho, e sobre suas atrações perturbadoras. Esculturas tão reais que pareciam Lovecraftianas, mas esta seria a primeira vez que piso lá de fato. Quando cheguei a princípio estava tudo normal, uma loja de madeira muito bem conservada. A dona do estabelecimento, e também minha chefe, estava me esperando já com uma cara que dava calafrios. "Está 8 minutos atrasado", disse ela em um tom sério. Desculpa, eu tive complicações no caminho." "Você foi imprudente, contudo acho que posso deixar isso passar só por hoje. Venha comigo." Entramos na loja e eu já podia sentir o ambiente frio do lugar. Uma corrente fria passava pelo meu corpo. O cheiro do lugar parecia um incenso com um cheiro até que agradável e familiar, mas eu não conseguia distinguir. "Que cheiro bom! Que incenso você usa aqui?" "Boas memórias." Eu ri do que ela disse, pensando ser uma piadinha com nostalgia, mas ela parecia bem séria, então parei e fiquei um pouco envergonhado. Abrimos a loja às 11. Até lá eu deveria limpar a loja comigo antes dos clientes chegarem, e de preferência, verifique se algo apodreceu, e se apodreceu, me avise. Ela disse sem olhar para trás enquanto andávamos pelos corredores vintages, cheios de prateleiras com aberrações engarrafadas e artefatos arcanos, réplicas muito realistas e fiéis às lendas. "Você usa material orgânico nas esculturas?" "Isso é um segredo de casa. Ainda não confio muito em você. Não quero que os concorrentes saibam." "Tá bom, tudo bem." Passamos por mais cantos da loja enquanto ela me explicava as regras. "Assim que o tour acabar, ofereça presentes da lojinha e deixe os manés comigo." Tá bom. Sim, senhora." Ela me entregou material de limpeza junto a alguns sacos pretos. "Boa sorte, Ethan. Estarei no andar de cima se precisar." Ela desce as escadas e eu me encontro no lugar mais apavorante, não por eu estar cercado de coisas de horror, mas estar com a sensação de sempre estar sendo observado. Aquele medo horrível de estar sozinho em um lugar enorme, ou melhor, dizendo não estar sozinho. Mesmo assim eu comecei o meu trabalho e fui limpando o que achava, até que dado momento senti um odor pútrido vindo de um local. Fui ver o que era e me deparei com uma cena perturbadora. Uma espécie de videocassete com dentes e línguas em estado de decomposição, com larvas negras em seu corpo. Isso me deu uma ânsia de vômito forte. Eu me aproximei devagar e coloquei a coisa no saco preto, e fechei bem para o odor não sair. Eu ia começar a limpar as manchas que ficaram, mas então eu vi uma trilha de lodo negro, que fazia um caminho até o outro corredor. Eu segui a trilha e me deparei em um corredor que levava a um enorme espelho que refletia uma silhueta. Andei lentamente até a figura, pensando se ser a minha chefe, mas não. Era meu próprio reflexo, porém de costas para mim. Eu fiquei aterrorizado. Foi aí então que pegadas daquele lodo começaram a aparecer indo em minha direção. Eu corri, não ligando se aquilo era real ou não, mas aquele corredor parecia ter ficado mais longo a cada passo que eu dava, enquanto eu corria e gritava por ajuda. "Madeline! Me ajuda!" Rápida como uma serpente ela apareceu. "O que houve? O que foi?" E tudo estava normal de novo. O corredor voltou ao normal, e as pegadas não só sumiram, mas o chão estava brilhante, e o espelho brilhando. Mas... "Muito bom trabalho, recruta. Parece que você achou algo estragado." "Também. Muito bem, venha comigo, você merece uma recompensa." Eu não podia negar o fato de que estava frustrado. Era realmente tudo um sonho? Eu segui Madeline até a sala dela, onde ela pegou o saco preto e queimou em uma fogueira. Depois, ela pegou um copo de café e me entregou. Muito obrigado, senhora Madeline." Bebemos café junto até o ponteiro apontar para 10h45. Me levantei da cadeira. Bom, eu acho que é hora de voltar ao trabalho, né?
A minha visão ficou turva. Eu senti meu corpo desabar. As cores mudaram, de intensas, pior que tudo, e começaram a tomar o meu corpo. Ele foi se deformando em uma massa disforme com tentáculos, bocas e olhos. Madeline não ficou apenas olhando. Ela pegou um tipo de frasco e absorveu um tipo de energia do meu corpo. Eu agradeço a sua contribuição. Essas foram as últimas palavras que eu ouvi antes de perder todas as minhas memórias e me tornar apenas outro monstro, outra atração para a pequena loja de anomalias. Uou. 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 E aí, chat? Que nota vocês acham que a história merece? Tô pensando aqui. Eu acho que entre um 7 e 8 mesmo. Tá da hora. Gostei. Acho que entre 7,8, né? Já que é 7 entre 7 e 8. 7,8. Nota do chat. Pode ser? Concordamos? 7,8. Tranquilo? O campo de rosas carmim. Felina Drick. Voltar à minha cidade natal depois de 10 anos foi como reabrir uma ferida. Meu pai sempre dizia que eu nunca deveria voltar, mas voltei e reencontrei o campo de rosas. Ele permanecia igual, vasto, vermelho, imutável. As flores nunca murchavam, sempre úmidas, mesmo sem chuva. Quando criança, achava belo. Agora, havia algo sufocante. O perfume era doce demais, quase enjoativo, como se escondesse algo. O jardineiro cuidava delas com a devoção inquietante. Perguntei se não era estranho o campo nunca mudar. Ele apenas murmurou. Quem tenta entender demais não gosta das respostas. Borboletas brancas pousaram nas pétalas e ele a espantou furioso. Elas não pertencem a esse lugar. Nesse instante, eu vi algo impossível. Entre tantas vermelhas, havia uma única rosa branca. Pequena, quase oculta. Aquilo me gelou. A lembrança não me deixou em paz. Recordei o aviso do meu pai e os olhares desviados dos moradores. Algo terrível estava escondido ali. Numa noite sem lua, voltei sozinha. No centro do roseiral havia uma clareira, o chão encharcado de sangue e um altar coberto de símbolos pulsantes. Eu ouvi passos. Os moradores surgiram com tochas, os olhos em devoção. O jardineiro ergueu a mão. A deusa retorna. O pacto se cumpre. Então, compreendi os desaparecimentos. O sangue das vítimas tingia as rosas de branco até torná-las carmim. O campo era um altar vivo, sustentado por sacrifícios. O chão tremeu. As flores se abriram em uníssono, respirando como uma criatura. Do altar ergueu-se uma figura de sombras e pétalas sangrentas. A deusa. Sua voz ecoou dentro de mim. Você voltou. Não era apenas uma vítima. Eu era o elo final, a reencarnação da deusa, moldada em carne para caminhar outra vez entre os mortais. E compreendi. Ou eu aceitava o meu destino, ou eu seria apenas mais um corpo para alimentar o campo. Curtinha. Interessante. Saudade do frio. Você não fica com calor, você não fica ressecado narrando. Melhor falar assim, rodeios. Eu gostei, foi boa. Ela tem um bom desenrolar, pra falar a verdade. Que nota vocês acham que merece? Bom, vamos pra próxima história agora. Porra Games. É o cafezinho, mano. Pô, cafezinho com bom nome, hein? De onde o cafezinho tira esses nomes, cara? Pelo menos ele é criativo, sim. Achei, essa aqui. Ela sempre assombra meus clientes. Porra Games, vulgo Júnior Cafezinho. Na última sexta-feira, Michael, um homem de aparência cansada, algo entre os 35 anos, despertou todo o hotel com um grito. O som percorreu cada canto do alojamento, como se ecoasse de dentro das próprias paredes, cambaleando com passos que mais pareciam tropeços. Ele saiu do quarto e correu em direção ao hall. Lá, minhas recepcionistas tentaram contê-lo, acostumadas a lidar com o inexplicável, mas era inútil. Michael esfregava o rosto encharcado de suor, arfava como se seus pulmões estivessem prestes a rasgar, e sua respiração desesperada se misturava ao ranger do piso antigo. As mulheres lhe diziam que não era nada demais, mas o terror nos olhos dele contradizia qualquer palavra de consolo. Quando a sanidade lhe escapou por completo, Michael girou sobre os calcanhares, gritou com fúria contra as recepcionistas e ordenou que preparassem suas malas. Voltaria no dia seguinte apenas para buscá-las.
Repetia trêmulo que nunca mais pisaria ali, pois aquele hotel não passava de um portal para o inferno. E pela manhã, decidi, eu lidaria pessoalmente com o caso. Esperei por ele. Michael apareceu um pouco depois das 9. Seus olhos ainda eram o reflexo vivo do pavor. Você deve ser o chefe desse inferno, disse com a voz entrecortada, os lábios secos. Minhas malas, onde estão? O olhar dele varria o ambiente, temendo encontrar algo invisível. Assenti em silêncio, inclinei a cabeça em direção ao balcão de madeira, onde estavam os pertences. Ele não disfarçava o nervosismo. O olhar se desviava para o relógio, as mãos tremiam. Entreguei as malas e ele as agarrou como quem segura um bote no meio de um naufrágio. Você devia me agradecer por não processar essa espelunca. Até nunca mais, otário. Foi então que falei pela primeira vez. Minha voz cortou o ar como uma lâmina. E o que você iria ligar? Processar? Por causa de um fantasma? O silêncio caiu pesado. O mundo pareceu congelar ao redor dele. E por um instante, Michael compreendeu que já não era a primeira testemunha. Como você sabe? Michael balbuciou com os olhos arregalados, a respiração presa na garganta. Inclinei-me levemente sobre o balcão, a voz baixa carregada de ironia. Prefiro que você mesmo diga. O que ela fez essa noite? Ficou te observando no chuveiro? Tossi como quem buscava alternativa. Ou ficou parado ao lado da sua cama enquanto você dormia? As palavras pareciam atravessá-lo como facas. A raiva tomou-lhe o rosto. Ele avançou até quase colar a testa na minha, apoiando as mãos sobre o balcão. Quero que você me conte agora! Gritou cuspindo as palavras. Que porra é ela? Isso é algum tipo de pegadinha idiota? Eu ri, não um riso de deboche, mas de costume. Já havia visto aquilo tantas vezes e sempre acontecia do mesmo jeito. Ela é uma garota que foi assassinada há 3 anos, neste mesmo hotel. Falei devagar para que cada sílaba lhe pesasse. Desde então, acredita-se que ela observa todos que dormem aqui, esperando encontrar o assassino. Olhei para o lado. No hall, a recepcionista murmurava agitada pelas escadas. Voltei para Michael abrindo um sorriso cínico. Bem, você está vivo, não está? Então eu creio que não seja o culpado. É isso. Volte sempre. Saí de trás do balcão com calma, caminhando em direção à recepcionista. Mas Michael não me deixou ir. Segurou meu braço com violência. Olha aqui, caralho. Seus olhos estavam vermelhos de ódio e desespero. Eu não sou uma criança para você me tratar assim. Eu quero essa história completa. Eu não tenho tempo. Respondi seco sem me virar. Ele apertou ainda mais como se fosse quebrar o meu braço. Abri a boca para repetir. Você não escutou? Eu não tenho tempo. Antes que eu concluísse, uma das recepcionistas se aproximou. Seus olhos hesitantes se alternaram entre mim e Michael, e sua voz saiu trêmula, como se lutasse contra um peso invisível. Chefe, ontem, logo após a saída dele, ela apontou para Michael. Outro homem alugou um quarto, mas ele não saiu de lá até agora. Senti um frio gelado subir pela espinha. Minha boca secou instantaneamente. Michael, confuso, fixou o olhar em mim buscando uma resposta. Como assim? Ele perguntou hesitante. O que isso quer dizer? Virei lentamente o rosto para ele. Minhas mãos, agora geladas, seguraram as dele. Não com autoridade, mas em vulnerabilidade. Eu sei que tudo parece um labirinto sem saída. Eu murmurei com a voz embargada. Mas há algo que eu preciso te contar. Só que antes, eu preciso que você me ajude. Agora. O hall rapidamente se transformou em um redemoinho de desespero. As recepcionistas em pânico se dividiam. Algumas queriam ligar para a polícia. Outras permaneciam imóveis, presas aos meus olhos, aguardando o que eu decidisse. A minha mente era um turbilhão. Por um instante, pensei em abandonar o hotel. Mas não era essa postura que um chefe deveria ter. Respirei fundo, ergui a cabeça e puxei Michael pelas mãos, arrastando-o até o quarto do hóspede que não havia saído desde a noite anterior. Enquanto subíamos, resolvi ser honesto, mesmo percebendo que Michael tremia apenas de estar de volta àqueles corredores. Eu não espero que você entenda, mas é o que eu faço. Deixo ela assustar os clientes, a mesma que você conheceu ontem à noite. Michael arqueou as sobrancelhas incrédulo. O ponto é simples, ninguém que passa a noite aqui resiste mais de 3 horas. Todos desistem.
E você sabe disso porque você viu com seus próprios olhos. Então você tá dizendo que ela... A voz dele tremeu enquanto chegávamos ao segundo andar. Isso mesmo. Ela encontrou o assassino. Michael parou bruscamente diante da primeira porta, fitando o chão como se temesse encarar o corredor. Mas por que... Não chama logo a polícia? Não seria o certo? Claro, respondi com frieza. Mas se for apenas um engano. Michael me encarou com firmeza. O medo ainda vibrava em seus olhos, mas sua racionalidade o fazia parecer mais lúcido do que eu. Você já viu ela? O corredor pareceu encolher ao meu redor. A escuridão se adensava como um véu sufocante. Balancei a cabeça negando. Não. Eu apenas ouvi relatos dos clientes. Ele se aproximou, quase tocando o rosto ao meu. Sua pele estava fria, pálida como cera. E então, com a voz embargada, desabafou. Eu vi. Seu relato saiu com uma confissão dolorosa. Estava ligando para a minha esposa, meus dedos ainda no telefone de fio quando eu ouvi um gemido baixo. Na primeira vez eu pensei que fosse ela atendendo. Amor? Perguntei, mas vi o segundo som e percebi que não era ela na linha. Era atrás de mim. Eu engoli em seco. Ele continuou trêmulo. Virei o rosto devagar, o telefone ainda colado à orelha. Procurei a origem do som. E então, meus olhos foram atraídos para baixo da cama. Michael parecia reviver o instante. Sua voz farfalhava, mas seus olhos transmitiam cada detalhe. Todas as luzes estavam apagadas, até a do banheiro. Mas aquilo se destacava no escuro, como se o próprio vazio a moldasse. Eu vi o rosto dela, olhos totalmente brancos, sem pupilas, um sorriso que se abria cada vez mais, distorcido, roçando na minha alma como aquela aura infernal. Foi nesse momento que eu corri para o hall, no meio da madrugada. As minhas pernas cederam por dentro. Eu nunca duvidei dos relatos, mas a forma visceral como ele descrevia fazia meu corpo acreditar em cada palavra. O que estou dizendo, concluiu Michael, com a voz firme pela primeira vez, é que, se ela encontrou o assassino, a cena não será nada bonita. Talvez seja melhor chamar a polícia antes de ver o que nos espera. Um peso esmagou a minha cabeça. A razão dele fazia sentido, mas meu orgulho insistia em acreditar que tudo era um engano. Levantei o olhar para encará-lo. Eu entendo, murmurei ainda tremendo. Mas eu preciso ver com meus próprios olhos. É o meu dever. Virei as costas para Michael. Cada passo me parecia arrastar um pavor cósmico. Ele desapareceu atrás de mim, enquanto eu subia até o terceiro andar. Cada degrau rangia alto demais, como se denunciasse minha posição a algo que me aguardava. Quando cheguei diante do quarto, senti o peito se contrair, como se uma mão invisível esmagasse o meu coração. A porta, imóvel, parecia me observar. Eu sabia, a próxima respiração poderia ser a última, antes do horror. Eu levei as minhas mãos até a maçaneta. O metal gelado parecia pulsar sobre os meus dedos, como se a porta fosse a pele de algo vivo. Virei devagar. Meus olhos covardes recusavam-se a ver. Abri a porta de olhos fechados. O rangido ecoou pelo corredor. Logo depois, o cheiro me atingiu. Podre, insuportável. A podridão de carne que já não pertence ao mundo dos vivos. Tapei o rosto, mas não adiantou. Puta merda! O meu coração disparou. Ele não tinha me deixado sozinho. Apesar do medo, do desespero, ele estava ali. E isso me obrigou a encarar. Eu abri os olhos. O quarto era um pesadelo, em carne exposta. O sangue cobria cada centímetro do espaço, banhando as paredes, respingando o teto, encharcando o carpete. Pedaços de carne estavam colados como quadros grotescos compondo um mosaico apocalíptico. Na cama, o verdadeiro horror. Um corpo dilacerado, as mãos amarradas com os próprios lençóis, as pernas mutiladas por uma faca, a mesma faca comum usada pelos hóspedes para refeições. O rosto, irreconhecível, reduzido a um amontoado de ossos e pele rasgada. Meu corpo não suportou. Eu caí de joelhos e vomitei no chão, sentindo meu estômago revirar contra a realidade diante de mim. Com a mão trêmula, eu sinalizei para Michael. A polícia! Chama a polícia agora! Após a chegada dos policiais, o medo não cedeu. Havia um detalhe, algo insuportável que corroía meu íntimo. Mais tarde, já no hall, eu e Michael relatamos o ocorrido. Contamos aos oficiais tudo, menos sobre o espírito. Eles não acreditariam. Depois de removerem o corpo, um policial me chamou à parte no lado de fora.
Você conhecia a vítima? Engasguei com meu próprio vômito que ainda queimava na minha garganta. Entendi. O policial balançou a cabeça. Segundo o que disseram, vocês subiram procurando um homem, mas o corpo encontrado era de uma mulher, não é? Assenti em silêncio. Eu sabia o que aquilo significava. O terror não era novo, era um eco. O modus operandi era idêntico. Ele prosseguiu. Mãos amarradas, pernas cortadas, o quarto banhado em sangue. Isso é igual à última vítima, certo? Meus olhos se voltaram, instintivamente, para o prédio. Cada janela me encarava com um olho escuro acusador. Eu lembrei. Anos atrás, a jovem assassinada, o assassino fugindo pela escada de emergência, a ausência das câmeras e o início dos relatos da aparição. Naquele momento, eu compreendi. O ciclo havia recomeçado. Outro corpo, outro espírito preso. E foi então que vi, lá em cima, através da janela ainda marcada pelo sangue, 2 rostos femininos me encarando. Olhos inteiramente brancos, sem pupilas, sorrisos tão largos que pareciam rasgar a própria carne, lábios abertos, silenciosos mas famintos. A visão me esmagou. Elas não apenas olhavam para mim, elas me devoravam por dentro, arrancando a minha sanidade a cada segundo. Eu senti o estômago virar, o peito arder, minhas pernas tremerem como se o chão estivesse cedendo sobre os meus pés. O policial me segurou pelo ombro, mas eu já não estava mais ali. O meu corpo fraquejou, e antes que a escuridão me engolisse, ainda vi as 2 figuras deslizarem para trás do vidro, sumindo como fumaça. No reflexo, sobrou apenas eu, um homem distorcido, quebrado, condenado a carregar aquilo para sempre. E naquele reflexo, eu percebi. Eu já não era mais apenas o dono de um hotel. Eu era parte dele. Tá. Poxa. Ai, dei a nota, eu tô sem voz. Tô entre 9 e 10 também. Caraca, cafezinho. Matei a voz do Aleg e matou. 9,9 porque ele matou minha voz. Não pode ser 10. Mas caraca, a ideia foi muito boa, mano. Uau. Fala o nome real do artista. É o Júnior Cafezinho. Eu ia dar 10, só que eu vou dar 9,8 porque ele acabou de fazer eu beber metade da minha água, mano. 9,8. Nota do chat. Não, mas ficou muito foda, Cafezinho. Porra Games, meu verdadeiro nome. Um caso não encerrado. Logan. Diário do investigador. Caso das 4 vítimas. Encontrado em uma pasta lacrada sem registro oficial. O investigador nunca foi localizado. Abaixo está a transcrição completa do conteúdo. Dia 1. A ligação. O telefone tocou às 9h47 da noite. Atendi no segundo toque. Do outro lado, uma voz que não reconheci. Grave, cansada, arrastada. Rua Holloway, número 72. 4 mortos, todos na mesma casa. Vai até lá, não pergunte quem sou, apenas vá. Antes que pudesse responder, a ligação caiu. Não era um chamado oficial. O protocolo da polícia exige identificação. Horário registrado, envio de unidade de apoio, nada disso aconteceu. Mas havia algo na voz daquele homem. Não parecia estar me pedindo, era como se estivesse me passando um fardo. Eu peguei a minha lanterna, câmera e bloco de notas. Enquanto dirigia, eu não consegui me livrar da sensação de que estava sendo conduzido para uma armadilha. Dia 1. A chegada. Rua Holloway ficava no limite da cidade. Casas velhas, abandonadas, com mato alto invadindo a calçada. O ar ali parecia mais pesado, como se ninguém tivesse respirado naquela rua há anos. A casa número 72 se erguia escura. Madeira úmida, janelas com vidros empoeirados e um portão de ferro que rangeu como um grito quando eu empurrei. A fita amarela de isolamento policial estava ali, mas não havia viaturas. Nenhum agente, nenhum vizinho curioso. O silêncio era absoluto. Assim que pisei no interior, o cheiro me envolveu. Ferro enferrujado, sangue, mofo antigo e algo adocicado, quase enjoativo, como fruta apodrecida. Soube que aquela noite ficaria gravada em mim. Dia 1. As vítimas. Sala de estar. Homem, cerca de 40 anos. Sentado no sofá. Postura rígida. O rosto deformado por um sorriso grotesco, como se estivesse sendo forçado a sorrir por dentro.
Os olhos abertos, fixos na televisão desligada. No pescoço, marcas roxas de pressão. Estrangulamento? Sim, mas não havia sinais de luta, como se tivesse aceitado. Cozinha? Mulher jovem, talvez 25 anos, deitada sobre a mesa, mãos ainda segurando faca e garfo. Garganta aberta, corte limpo, quase cirúrgico. O prato diante dela estava completamente vazio. Não havia migalhas, não havia comida, só porcelana fria. Nota mental. Parecia que esperava comer algo que nunca existiu. Quarto principal. Idosa, cerca de 70 anos, deitada na cama em posição de sono. O detalhe que me fez recuar foi o rosto. Os olhos costurados com linha preta grossa. Cada ponto parecia fresco, tenso, como se tivesse sido feito há minutos. Não havia sangue nos pontos. Nenhum outro ferimento, apenas isso. Corredor. Criança, menos de 10 anos, encostada na parede, abraçando um urso de pelúcia. Não havia marcas, cortes, hematomas, não havia nada. Mas o olhar, os olhos estavam abertos, fixos na direção da cozinha, como se tivesse visto algo que eu não podia ver. Dia 1. Primeiras pistas. Nenhuma porta arrombada, nenhuma janela quebrada, os móveis estavam organizados, nenhum objeto roubado. No chão do corredor, ao lado da criança, eu notei rastros, pegadas, mas não eram humanas, longas, estreitas e deformadas, como pés de alguém que andava sobre ossos esticados demais. Segui o rastro até a porta dos fundos. O caminho continuava até a grama do quintal, e ali, simplesmente desaparecia, como se quem andava estivesse evaporando no ar. Dia 1. Madrugada. Enquanto registrava no bloco, senti o silêncio se tornar mais denso. Não era ausência de som, era um silêncio que parecia respingar comigo. Na sala, o homem no sofá parecia ter movido o olho em minha direção. Já na cozinha, por um instante, o prato da mulher não estava vazio. Estava cheio de carne crua, pedaços vermelhos, escorrendo sangue fresco. Pisquei. Vazio novamente. No quarto da idosa, toquei a linha na cômoda. Estava quente, e o urso da criança, juro que seus olhos de botão haviam mudado de posição. Escrevi: corpos mudando quando não observo. Pouco antes de sair, olhei de volta para a sala. Eles estavam em pé. Todos. O homem atrás do sofá, a mulher sentada ereta, a idosa sorrindo sobre os pontos negros e a criança, no meio do corredor, apontando para mim. Corri, não olhei para trás. Dia 2. A negação. Mostrei minhas anotações ao delegado. Ele riu. Rua Holloway? Ela não existe mais. Foi demolida há anos atrás. Eu achei que fosse brincadeira. Pesquisei. Ele tinha razão. Mapas recentes não registravam o número 72. Documentos da prefeitura confirmavam. Área demolida em 1998. Mas eu estive lá ontem. Eu vi os corpos. Eu senti o cheiro. Às 3 da manhã, ouvi passos molhados atravessando meu corredor. Pararam diante da porta do meu quarto. Fingi dormir. Dia 3. Vizinhos. Conversei com os moradores antigos da região. Senhorita Célia, 62 anos. Aquela casa não tem dono. Ninguém mora lá. Mas às vezes eu vejo as luzes acesas. Não lâmpadas, mas velas. Senhor Renato, 47 anos. Eu escuto crianças rindo, passos. Eu achei que eram invasores. Fui até lá ver uma vez. Não tinha casa nenhuma. No dia seguinte, ela estava lá de novo. E depois não voltou mais. Menino, 12 anos, anônimo. Meus amigos apostaram que eu poderia olhar pela janela. Então, eu olhei. Tinha alguém olhando de volta, mas não tinha ninguém lá dentro. Eles falaram isso sem pavor, como se fosse parte da rotina. Dia 5. Provas perdidas. Revelei as fotos, todas queimadas, negativos arruinados, mas lembro nitidamente do que capturei. Homem sorrindo para mim através da TV desligada, mulher diante do prato vazio. Depois, cheio de carne crua, linha preta suspensa no ar, sem tocar nada, urso de pelúcia olhando diretamente para mim. Nada restou. Dia 7. Declínio. Eu não durmo, eu não como direito, sinto que eu trouxe algo comigo. Pegadas molhadas continuam aparecendo, começam no corredor e param diante da minha cama. Às vezes eu ouço risadas baixas, de criança. Não é paranoia. Não pode ser. Dia 9. Última gravação. Eu gravei à meia-noite. Transcrição parcial. Meia-noite 13.
Os corpos mudaram outra vez. Não estão parados. 00:28. Ouço os passos no andar de cima, mas essa casa não tem segundo andar. 1 e 2 da manhã. Se alguém ouvir isso, não volte a Holloway. A casa não existe, mas ela vai achar você. 1 e 17. 1 e 24. Está atrás de... Fim da gravação. E aí, o que vocês acharam da história? Gostei, mano. Bom também. Nota 8, nota 8. Eu concordo, concordo por aqui. Beleza. Nota 8. Nota do chat. Ô, Darkzinho, obrigado pelo superchat também, cara. Muito obrigado. Boa noite, Sky. Sempre acompanho os seus vídeos com o meu marido antes de dormir. Luzenir, brigadão. Que bom, que legal. Fico feliz que aconteça isso. Acho que é uma vibe pra se curtir junto, sabe? Muito obrigado também. Caraca, gente, brigadão pelo superchat. Muito legal isso, velho. Brigadão todo mundo, gente. Sério mesmo. Tá, agora eu vou tentar pegar uma que esteja lá embaixo, aleatória. Só me dá um minuto que eu tenho que pôr o fone pra carregar. Senão eu não vou... Eu vou perder no meio da ligação. Ele tá apitando aqui no meu ouvido, ele tá reclamando. Me carrega! Calma, fone, você não vai morrer. Agora sim, Mistérios de um Vigilante de Incêndios. Escrito por Sinistro. O isolamento social mexe com a cabeça das pessoas. Deixa você ansioso, inquieto e muitas vezes estressado. Às vezes a soma dessas coisas, como um liquidificador, vai brincando com os nossos imaginários, fazendo com que esses sentimentos se tornem inimigos e criando ilusões. É com esses pensamentos que se diferenciar coisas psicológicas com coisas que não fazem parte da normalidade. E são essas coisas que sei, que não são da minha cabeça e que gostaria de compartilhar com alguém. Vivemos por longos 6 meses em uma torre de vigilância contra incêndios. Tecnicamente uma casa na árvore com mais de 40 metros de altura. É bem confortável, pra ser sincero, com as coisas básicas que uma ou mais pessoas precisa para se manterem bem de boa. Uma pequena cozinha, beliches e uma vista de 360 graus de uma longa floresta que parece infinita até aqui em cima. Temos um escritório com sua escrivaninha que usamos para relatar todas as coisas que acontecem, basicamente incêndios, suspeitas de incêndio e outras coisas. Há uma longa escada embaixo da cabana que nos separa da vida selvagem. Nós somos 3 aqui. O mais velho, Andrew, o segundo, que está com apenas 1 ano, mais experiente do que eu, Devante, e eu com aproximadamente 2 anos de serviço. Obviamente precisamos relatar os incêndios ou, na maioria das vezes, suspeitas de incêndios. As coisas estranhas que podem acontecer aqui não relatamos segundo Andrew, pois não fazem parte da nossa função. Andrew reage às ocorrências que não são incêndios como não importantes, ou não deveríamos ligar para coisas que a nossa mente cria nessa prisão da floresta. O nosso rádio principal que nos liga para fora da floresta é quem comunica quando receberemos a visita de um helicóptero para nos remover do posto. Também faz outras comunicações sobre possíveis tempestades, coisa do tipo, mas também ele faz ruídos estranhos, vozes enigmáticas e até pedidos por socorro. Pessoas relatando acontecimentos bizarros fora do comum, como se nós fôssemos um rádio ouvinte. Devante gostava de ouvir esses relatos. Ele acha misterioso e também teoriza que podem ser pessoas relatando mais do mesmo que acontece nessas redondezas. Não sabemos ao certo de onde são as transmissões que não vêm da nossa equipe. Não usamos celulares por causa do sinal fraco. A coisa que temos para nos comunicar são o básico. O que você espera? Os walkie-talkies. Irei iniciar os relatos, não só os meus como o dos outros bombeiros. Estava no meu turno de madrugada, quando avistei o que parecia ser, ao norte, chamas não muito longe da nossa localidade. Comuniquei aos outros rapazes que iriam averiguar do que se tratava. Esperava que fossem jovens acampando. Quando cheguei à localidade, encontrei pequenos flocos de fogo. Foi fácil conter, e precisava encontrar também a origem.
Logo, vi vozes de criança gargalhando. Precisava encontrar elas porque não sabia se estavam perdidas ou se estavam tentando iniciar um incêndio. Quando estava perto do barulho, notei também o que parecia ser uma fogueira. E o que encontrei não era o que esperava. Vi aproximadamente 5 crianças em chamas. Elas estavam pegando fogo e gargalhando, saltando como se estivessem brincando. Eu simplesmente fiquei assistindo em choque. Não sei ao certo quantos minutos permaneci enraizado no local. Elas desapareceram, deixando apenas pequenos rastros de flocos de fogo para cada pisada que elas davam na grama. Comuniquei aos outros rapazes. Devante ficou assustado e olhando pelos vidros tentando encontrar as crianças pegando fogo. E Adrien disse que eu estava muito tempo acordado e precisava dormir. Ordenou que eu não fizesse nenhum relatório porque não fazia sentido. Existem também as falsas fumaças que apareceram em localidades que, quando você chega lá, não há indícios que teve fogo. Os outros rapazes chamam essas ocorrências de a fumaça. Recebemos a visita de um cara ocasionalmente, o chamamos de caçador. Sempre estava vestido da mesma forma, como um caçador caricato, mas não leva nenhum tipo de arma. O caçador sempre aparece quando não trancamos a porta que leva a escada para a floresta. Ele levanta o tampão ao salpão e fica observando com um sorriso medonho no rosto. Quando finalmente percebemos a sua presença, nós olhamos. Sempre damos um salto em conjunto. Ele sempre pergunta se pode entrar enquanto começa a subir. O caçador parece perigoso, mas não entra em conflito. Quando nós reclamamos sobre o seu comportamento, ele pede desculpas e diz de forma irônica que estamos de TPM. O caçador relata sobre o comportamento estranho dos animais e como ouve gritos no meio da floresta. Nós nunca vemos ele se aproximando ou encontramos ele na floresta, muito menos o vimos subindo a escada. Eu não tinha percebido detalhes sobre ele, até os outros rapazes comunicarem que nunca viram respirar ou piscar os olhos. Comunicamos o comportamento suspeito do caçador às autoridades, mas eles nunca o encontraram ou souberam alguma evidência de um sujeito com a sua descrição. Não há registros e ninguém nas localidades próximas à floresta ouviram falar de um cara como ele. Quando ele chega, nós o ignoramos, até que ele foi embora, depois do seu discurso sobre coisas que supostamente ele conseguia ver ou ouvir que estão nas florestas. Quando começar a descer nos seus últimos segundos, podemos jurar que seu semblante muda para algo obscuro e tenebroso, fechando em seguida e tampando o alçapão, certificando de deixar o tampão trancado para evitar ocorrências do tipo. Existem outras dezenas de ocorrências que presenciamos juntos. Teve uma que teve muito destaque envolvendo batidas na janela da torre. Era sempre tarde da noite quando ouvi uma pancada em uma das janelas. No início, acreditamos que eram pássaros colidindo. Isso é uma das ocorrências que acontece com frequência. Eles exploram suas cabeças se arremessando contra o vidro. A sorte é que eles resistem. Depois, junto com as batidas, veio a marca de mãos pequenas, como de crianças. E por fim, veio as crianças. Não tinha como eles terem subido tão alto, mesmo com escada. Estavam do lado de fora como se pudessem voar. Suas peles eram cinzas e suas línguas, como tudo no fundo da boca, escuro. Às vezes estavam pedindo para entrar ou cochichando no ouvido uma das outras algum tipo de segredo. Todos os outros rapazes pareciam assustados, incomodados, e tentaram comunicar ao rádio que não funcionou. Essa foi uma exceção, como já mencionado. Andrew não costumava dar importância para esse tipo de evento. Então, eles começaram a falar coisas pessoais de todos nós. Não nos conhecemos fora do serviço. Não sabemos nada um dos outros, mas aqueles pareciam saber muito mais sobre nós. Então, eles começaram a falar sobre Andrew, sobre o incidente da sua família e posteriormente de todas as crianças que ele não conseguia resgatar em serviço. Ele parecia estremecer, seus olhos arregalaram. Elas continuaram falando até ele dizer apenas: "Vão se foder, seus merdas." O seu grito foi como um berro de um leão. Acho que todos estremecemos, até as crianças que ficaram em silêncio. As crianças foram embora e nunca mais voltaram. Depois desse dia ele pareceu ficar mais pensativo e distante. Andrew não quis falar sobre isso. Ficou por muito tempo fitando para longe como se tivesse recordado de lembranças que ele tinha tentado esconder. Há rabiscos, mensagens nos vidros, feitos pelo lado de fora das vidraças, rascunhos confusos como: Elizabeth pulou dentro do poço. Eles estão observando. A porta do inferno está sendo aberta lentamente. Quando durmo, eles tentam levar minha alma. Vocês estão mortos
e não sabem disso. Os espíritos da floresta estão incomodados. Os deuses precisam receber sacrifícios para se acalmar. Ninguém está seguro. Parem de limpar o rabo com as folhas das árvores. As águas dos rios estão poluídas com veneno humano. Todos esses rabiscos têm caligrafias diferentes. Devante tem alguns relatos intrigantes. Fazer rondas faz parte das nossas obrigações. Você não tem ideia o quanto das explorações inexperientes deixam fogueiras abandonadas acesas ou, ainda pior, usam fogo que são artificial. Em uma das suas rondas, Devante comentou mais de uma vez sobre árvores que se mexem, barulhos de passos pesados, algo grande dando voltas ao seu redor. Nenhum dos outros reparamos coisas assim, mas ele disse que tem alguma coisa grande espreitando. Nem na torre notei qualquer coisa assim que chame a atenção. Andrew comenta que pode ser apenas o vento, dando destaque que a floresta brinca com a sua cabeça, se você for racional. Andrew comentou de um novato que se arremessou contra a vidraça da torre, morrendo na queda. Ele disse que o viu ficar esquisito logo após 2 semanas de trabalho, comentando sobre o pássaro conversando com ele e o mandando voar. O mais velho do grupo, como já comentei, e obviamente o mais experiente, Andrew, sempre parece um cético sobre as coisas. Ele é igualmente cauteloso. Trata as ocorrências fora do comum como algo que devemos ficar precavidos. Menciona sobre pessoas iguais a nós que podem nos confundir, nos fazer se perder na floresta, e não devemos os ouvir. Eles nos encontram nas patrulhas. Todos aqui já tivemos nossas experiências. O que nos garante de não ser coagido por essas pessoas parecidas é o uso do walkie-talkie, que sempre levamos conosco quando saímos para averiguar um possível início de incêndio ou fazer algum tipo de busca. É um bom momento para falar um relato pessoal sobre a pessoa que era parecida conosco. Eram quase 4 da tarde quando avistamos o que parecia ser um riacho, um tanto grande, talvez 2 ou mais quilômetros, meio ao norte. Pela distância e a quantidade de fumaça, poderia ser algo grande. Andrew disse que iria averiguar, e levou seu walkie-talkie. Ordenou para eu tentar usar o rádio enquanto Devante fazia o relatório climático. As horas haviam passado, e Andrew não respondia nas nossas tentativas de comunicação. Esse dia foi uma das ocasiões em que o rádio central não estava funcionando. É sempre quando algo ruim vai acontecer. Eu não lembro ao certo que horas eram, quando ouvimos alguém batendo no tampão do alçapão. Eu não sei se ficou muito claro. Nossa torre tem uma longa escada reta. Não é normal nos dias de hoje. Aqui é uma estrutura antiga. Há uma tampa com uma porta de um porão. Ela é de madeira, uma madeira grossa e resistente. Mas há algumas fendas que nós nos aproximamos para ver que era Andrew pedindo para entrar e explicando que não estava com as suas chaves. Reparamos primeiro na sua voz. Um sotaque um tanto diferente e parecia um pouco mais suave. Percebemos também sua roupa surrada e principalmente os seus olhos. Estavam se movendo de um lado para o outro, rápido demais para contar. Como se suas pupilas não conseguissem decidir onde deveriam estar, junto com a respiração constante e pesada, como um peixe fora da água. Perguntamos primeiro onde estava sua chave, por que ele não usou seu walkie-talkie para se comunicar conosco, avisando sobre a fumaça e o motivo da sua demora. Ele, seja lá quem for, pareceu pensar sobre as perguntas e demorou alguns segundos. Logo, começou a bater na porta dando socos. Notamos também a quantidade grande de areia que estava sobre o seu corpo e os seus cabelos, como se tivesse sido enterrado ou jogaram uma grande quantidade de terra sobre ele. Insistiu com mais batidas enquanto seus olhos loucamente deslizavam para todas as direções da sua cavidade ocular sem um foco. Essa noite, eu e Devante testemunhamos uma dessas ocorrências estranhas mais uma vez. Era madrugada e avistamos uma grande linha de fogo centralizada em uma localidade, talvez 1,5 km ao sul. Estávamos perto de um lugar e notamos que era atividade humana. Não sabíamos se eram caçadores ilegais ou algo envolvido a tráfico. Utilizamos os nossos binóculos para observar que havia uma grande fogueira com quase 4 metros de altura, com pessoas encapuzadas e vestimentas escuras. Eles estavam sacudindo seus braços para a fogueira. O que era estranho ficou mais estranho quando o caçador apareceu perto deles e começou a saltar e dançar como se estivesse ouvindo uma música. Os encapuzados olharam para o caçador como se fosse uma visita inesperada, mas acabaram ignorando e continuando com o que pareceu ser algum tipo de ritual envolvendo fogo. Não sabíamos se deveríamos intervir. Achamos melhor observar mais um pouco para saber do que se tratava. Logo, o fogo ficou um pouco mais vermelho e assumiu proporções quase como membros humanos. Parecia um tanto sólido como lava de vulcão, de uma forma
que eu não consigo explicar corretamente. O caçador, alheio da situação, continuou dançando. Os encapuzados pareciam felizes, mas surgiu apêndices que foram capturados, todos encapuzados. Alguns tentaram fugir, mas foi em vão. Todos foram engolidos pelo fogo. Sei lá o que estavam fazendo, não deu muito certo. A monstruosidade do fogo ficou observando o caçador. Este que parou seus saltos, falou alguma coisa para o fogo e depois levantou a mão na nossa direção. Estávamos aproximadamente 1 quilômetro de distância ou mais. Não tinha como ele nos ver, se fosse uma pessoa normal. E o monstro em chamas direcionou sua estrutura humanoide na nossa direção. E foi quando nós corremos. No começo, quando iniciei nisso, o primeiro relato que eu vi foi de um cara que estava há quase 10 anos no trabalho como vigilante de incêndios. Ele estava claramente cético sobre um dos 2 eventos que testemunhou na mesma noite. Aconteceu quando estava auxiliando guardas florestais, em busca de um grupo desaparecido. Era uma noite sem nuvens no sofá. Foi o suficiente para todos perceberem a peculiaridade. Haviam 2 luzes. Ele contou que todos perceberam a estranheza, mas estavam focados na família desaparecida. Que encontraram todos os membros da família, crianças e adultos, presos um dos outros como um grande pentagrama humano. Em um grande campo, um espaço afastado das árvores, as 2 luas estavam bem maiores e elas piscaram como se fossem olhos colossais. Naquele momento, vítimas de horror, todas ficaram em choque psicológico e muitos outros assumiram o controle das pernas para tentar fugir de volta de onde vieram. O restante se espalhou na floresta. Ele resumiu a história que só eles presenciaram o evento das luas. Foi um massacre da família. Não era a noite da lua. A floresta continuava a sussurrar seus segredos, e nós, os vigilantes, somos agora meros espectadores de um espetáculo que prometia não ter fim. E o que nos deixa questionar é que realmente somos os guardiões das próximas vítimas, de algo que sequer podíamos nomear. A linha entre a sanidade e a loucura se tornava cada vez mais tênue. A cada minuto que passávamos nesta torre, presos com nosso próprio medo, as estranhas verdades que ela insistia começavam a nos revelar. Não tenho mais voz. Não quero mais voz. Eu não quero não tenho. Qual nota vocês dão, chat? O que você tá derrubando aí? Posso saber? Miau!